Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, e a sua bancada de segunda está reunida com os assuntos que geraram opiniões, contrariedades, sobre o ponto de vista dos nossos técnicos e especialistas. E hoje eu recebo nessa noite o professor Aino Jax, engenheiro agrônomo, professor aposentado, pequeno produtor rural e pecuarista. Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela UPF, em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária, advogada e residente em Nova Bassano. Felipe Pavan, graduado em Empreendedorismo pela Universidade de Shenzhen, na China, com MBA em Neurobusiness pela FGV Decision e atualmente secretário do Turismo, Esporte, Cultura e Lazer aqui em Nova Prata. Gustavo Prats, advogado, graduado pela URGS, presidente da OAB entre 2013 e 2015. E na noite de hoje a gente vai falar sobre 4 assuntos. Um que vem do exterior, que é a opinião do Papa sobre os casais que abdicam de ter filhos e fazerem sucessores, e que no lugar acabam adotando os pets, cães ou gatos. Vamos dar uma passada no nosso segundo bloco, também pelas informações sobre uma nova forma de emissão de licenças ambientais dadas pela FEPAM. Vamos recapitular o caso do turismo e das agências de promoção dessa matriz econômica aqui na nossa região. E é claro, a volta da pandemia nessa nova onda chamada de Omicron, ou até quando isso vai impactar nas nossas vidas. A partir de agora, então você está no Ponto a Ponto na Conecta Mais TV. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Para a gente começar a falar, a declaração foi do Papa Francisco na primeira semana do ano, durante a audiência geral do Vaticano, em sede de pronunciamento oficial. O Papa lamentou o fato de que diversos casais do mundo evitam terem filhos e prefiram os animais de estimação, em detrimento das crianças. O Supremo Pontífice disse que essa é uma atitude ou um comportamento egoísta. A fala do Papa lança a opinião e o debate sobre uma realidade moderna, a opção de casais que abdicam da paternidade e da maternidade e decidem levar a vida a dois com ou sem os pets. Para a opinião da bancada dessa noite, eu tenho 2 questionamentos. De um modo geral, quais são os fatores sociais que acabam desencadeando esse tipo de opção nos casais de hoje em dia? E o Papa está correto ao afirmar que essa é uma atitude egoísta? Para abrir a nossa rodada, a opinião da nossa dama na noite de hoje, Karina Anzolin Casagrande, porque dizem também que no casamento é a mulher que decide se vai ter filho ou se não vai ter filho. Mas é importante a opinião dos dois, né? Correto. Bom, então, é um prazer, né, estar aqui essa noite com esses colegas. E assim, é bem interessante essa oportunidade, porque a gente se coloca a pensar sobre coisas que a gente não pensaria se a gente não tivesse essa oportunidade, né? E eu acredito, a questão do... Sim, o Papa diz, né, que as pessoas são egoístas, sim, inclusive as que têm filhos, né? Especialmente as que têm filhos. Eu tenho filhos e entendo que se o Papa tivesse dito que pais que têm filhos são egoístas, eu entendo que ele estaria certo, né? Porque a gente tem filhos, mesmo os que têm filhos, na expectativa de que a gente vai ser cuidado, na expectativa de continuar a nossa, né, de perpetuar a nossa linhagem, enfim. Então é um pouco um sentimento também egoísta, mesmo os que têm filhos. Não ter filhos tem se tornado uma opção de muitas pessoas por N motivos. Eu acho que o Papa ter colocado a questão dos animais, ele poderia... Foi uma das coisas que ele colocou. Ele poderia ter colocado muitas outras coisas. Pessoas não estão trocando filhos por trabalho, filhos por viagens, filhos por muitas outras coisas, né? E isso é uma forma de egoísmo. Não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. Eu entendo que é uma opção das pessoas, de fato.
Então, eu vinha pensando, a gente tem uma questão romântica da família, dos filhos, que é isso que eu disse, né? Que isso é o que torna os pais que têm filhos também egoístas. A questão de, eles vão cuidar da gente na velhice, o que a gente faz sem filhos, porque uma família sem filhos não é feliz. Então, isso tudo é o sentimento egoísta de quem tem filhos e é a visão romântica da família. Mas a gente tem uma parte que é a questão selvagem do ser humano, digamos assim, né? O instinto da procriação, né? O instinto da continuidade da humanidade. Então, eu acho que é ali que pesa a questão maior do egoísmo no sentido social. Porque eu tenho o direito, é um direito meu, mas eu sei que se todos tiverem essa mesma ideia, acaba a humanidade, né? É uma questão muito crescer e multiplicar-vos, né? Então, isso não é por nada. E eu vinha pensando muito, que toda essa romantização da maternidade, da paternidade, acaba sendo para que isso aconteça. Porque as pessoas não digam, opa, pera, mas eu posso viver sem filhos. E se eu viver sem filhos, eu não preciso ter tantos gastos, eu não preciso me preocupar com educação, eu tenho uns benefícios aqui em não ter filhos. Então, mas e daí, o que a gente faz se todo mundo tiver essa ideia, né? Então, eu acho que está muito nisso. Existe a ideia romântica, mas existe a questão da nossa perpetuação, né? A questão do instinto de procriar, né? De fazer a humanidade continuar. E aí até andei olhando algumas coisas que o Papa também, em outras ocasiões, ele refere. Eu acho que as coisas são muito recortadas. E daí, claro, que eu digo, o Papa diz que são egoístas. Aí fica aquela coisa, o Papa xingou as pessoas. Mas não é. É uma visão no sentido de que tá tudo bem, todo mundo tem o direito, não é certo e não é errado. É uma atitude egoísta, como tantas outras que a gente tem, né, durante a nossa vida. E aí ele disse, uma sociedade infértil, uma sociedade que não tem filhos, acaba, né? Tem a questão da humanidade e da perpetuação da espécie. Eu acho que é ali que está o foco da questão principal com relação à minha decisão com relação aos outros. Então, esse que é o meu ponto de vista nesse ponto, né? Muito bem, doutor Gustavo Prats, isso é uma coisa da modernidade. Uma geração atrás, a família que abdicasse disso, né, não era uma opção natural, por assim dizer, né? Nós vivemos uma região que os nonos e as nonas tinham 6, 10, 12 filhos. Sim. Final de semana eu fiquei sabendo de uma que teve 15, né? Então, fico imaginando que ela teve o primeiro filho aos 20 anos e o último aos 36. Sim. Então, era uma realidade que nos acompanhou até uma geração anterior. Tinha tios mais jovens que sobrinhos, muitas vezes, né? Exatamente. Então, a carreira. Exato. Boa noite a todos os amigos da Conecta Mais, os nossos colegas do programa de hoje, né? Realmente, a preocupação do Papa é muito interessante, pertinente, mas também temos que pensar o seguinte, né? Quantos filhos o Papa tem, né? Nós temos que considerar o seguinte, antigamente havia uma necessidade, principalmente na nossa região, como falaste, Tiago, havia necessidade de um povoamento, havia, na própria Bíblia, lá onde diz crescei e multiplicai-vos, né? Havia uma necessidade de um povoamento naquela região, da formação de uma etnia hebraica e judaica posteriormente, né? Então, por isso que essa regra foi esculpida nos nossos livros sagrados. O que acontece é que, à medida que as coisas vão evoluindo e as populações vão se aglomerando em cidades e tudo mais, o espaço vai ficando mais exíguo. Como é que a gente vai estimular a um casal que às vezes vive num apartamento e num quarto só, ou 2 quartos, que tem limitação de espaço, tem limitação de orçamento, e é justamente a classe média, né, que planeja a constituição familiar, né? As classes mais pobres não se preocupam com isso, né? Até o termo proletário, né, vem do latim prolendare, porque as classes baixas, os escravos e tal, eles não tinham condições de dar imposto ou melhores recursos para a Roma antiga, né? Mas eles podiam dar filhos que seriam outros escravos, seriam soldados e seriam essencialmente mão de obra. Hoje nós temos as classes mais
mais esclarecidas, digamos assim, que se preocupam com o planejamento familiar. E antigamente a roupa do irmão mais velho ia passando pro irmão mais novo até se esgotar, né? Hoje cada irmão tem que ter uma TV, tem que ter um celular, tem que ter um notebook, tem que ter uma garagem com o seu carro, né? Então o custo disso ficou muito alto, né? Então há um aspecto egoísta que hoje as pessoas procuram, né? Usar os seus recursos, os seus esforços consigo próprias, né? Com o seu trabalho, com os seus projetos pessoais, com o seu lazer e aos poucos vão abdicando da constituição da família. E o que acontece é que isso é uma tendência natural. Eu me lembro no tempo do colégio já se dizia, né, que um aspecto, né, dos países mais desenvolvidos é justamente a baixa natalidade e a baixa mortalidade também. Então isso é um sintoma dos tempos modernos. Hoje temos mais restrições, né? Então, a preocupação do Papa é muito pertinente, eu volto a dizer, né, eu sou um grande admirador dele, né, mas a realidade de cada um é só a gente que sabe, né? Então, e aqui fala o pai de 5 cachorras e 2 gatas. Né? Interessante o ponto de vista. A Arara tem ainda? Não. Não tem mais, tá bom. Felipe Pavan, você que ficou um tempo morando lá do outro lado do mundo, na China, e lá tinha a política do filho único também, Isso. né? Como é que enxerga essa fala do Papa e esse recado que a gente tem? Concordo bastante com o que falou o Gustavo, né? Quantos filhos tem o Papa? Qual o termo natalidade no Vaticano? Teoricamente ele deveria ser 0, né? Quem nasce no Vaticano é o quê? É verdade. Não nasce. Verdade. Não nasce, né? Então, assim, brincadeiras à parte, complementando o que falou ali o nosso doutor Gustavo, na China esse causou um efeito de pet na China, né? Quando eu morava em Xangai em 2010, foi proibido ter mais do que 2 cachorros. Houve também essa restrição. Porque chegou um momento que tinha 19 milhões de habitantes em Xangai e 19 milhões de cachorros. Resolve 2 problemas, né? A fome e a... Eu não sei se eles queriam que eu fosse gado, né? Eu acho. Não, tem um cachorro de estimação e tem um cachorro normal. Mas esse é um assunto muito sério, um assunto... hoje a gente pode pegar esse assunto, eu vou levar para outro ambiente, para o ambiente macro mundial. Os países cristãos tiveram um desenvolvimento muito acelerado após a Revolução Industrial. E aí você compara com os países muçulmanos, onde cada muçulmano tem mais de uma esposa e cada esposa tem 4 ou 5 filhos. Então o Papa não está só preocupado com a questão dos pets. Sim. Ele está preocupado que em muito pouco tempo, mas muito pouco tempo, se eu não me engano, 2025, teremos mais muçulmanos que cristãos no mundo. E aí cada um defende o seu, ele está defendendo o dele. O que eu acho que tem que ficar muito atento é a falta de oportunidades, como falou ali o Gustavo. Eu tenho 2 filhos, né? Não é barato sustentar um adolescente e um pré-adolescente. Na hora de fazer a comida hoje, eu sei a diferença. Eu que gosto de cozinhar no final de semana, que eu tenho tempo, eu sei a diferença hoje na minha cozinha de ter 2 adolescentes em casa, um pré-adolescente e um adolescente. Então, realmente, o planejamento ele inibe o nascimento de crianças. No caso do Papa, ele está na Europa. Eu li um relatório da Europa de 2011, 2012, que na Itália, especificamente, o casamento acontecia lá pelos 40, 41 anos. Então, se você pegar um casamento aos 40, 41 anos, no máximo 1 ou 2 filhos. Né? Ou seja, causado por turismo, por festa, por trabalho. O Papa não quis fazer uma ofensa, ele fez um comentário pertinente, eu acho eu. Professor Aino Jacques, como é que enxerga essa situação moderna que se põe? Boa noite a todos, é um prazer participar mais uma vez nessa bancada, agora com a Karina estreando. Já participou de outra? Uma vez. E um velho amigo, Gustavo, o Felipe também, que já é um veterano.
na bancada. Eu acho também que é oportuno esse alerta, né? O Papa, como um líder espiritual e como um líder religioso, eu acho que ele tem direito, né, de alertar para as questões. Como a população vai reagir é outra questão, né? Mas eu acho que alertar para o problema, eu acho que é correto, né? Eu também eu acho que esse Papa veio em boa hora, né? Ele está fazendo coisas muito interessantes, né? Ele é corajoso, ele é humanista, né? E eu acho que ele tem uma percepção dos problemas atuais dentro e fora da igreja, né? Ele enfrenta grandes problemas dentro da igreja, né? E ele está sendo muito corajoso. Agora, eu vejo essa questão, o Gustavo lembrou bem, né? Eu venho de uma família, meu avô era filho único, né? Aí ele teve 18 filhos. Eu conheci 14. Minha família, a média, já na geração do meu pai, em torno de 8. Né? Eu já baixei para 1, meus irmãos 2, 3. Né? Quer dizer, vem diminuindo. Né? E por quê? Porque aquela capacidade de adaptação que havia, né? E aqueles ajustes, né? Que o meio disseste, quer dizer, os mais novos herdavam roupa, brinquedos, instrumentos, os bichos de estimação e por aí andava. Não havia uma explosão de consumo. Quer dizer, a sociedade de consumo está levando para isso, né? Quer dizer, um professor meu dizia que a gente vive em função dos vizinhos, né? Se todo mundo tem televisão preto e branco, não há problema nenhum. A hora que um tiver uma televisão colorida, todos têm que ter televisão colorida. E isso acontece com os filhos, né? Sim. Então, onde nós vamos parar, não sei. Mas, agora, eu não vejo, da parte dos pais, eu não vejo como algo egoísta. Porque eu acho que é uma retribuição, quer dizer, o cuidado que eles receberam, eles passam para os filhos por sua vez depois vão passar para eles, né? Eu lembro que no Japão havia na cultura desse povo uma coisa assim muito bem encaixada, muito bem estruturada. As casas já eram feitas com mais de um piso, né? No térreo ficavam os velhos e nos pisos superiores ficavam os mais jovens. Os jovens iam para o trabalho, deixavam as crianças com os velhos. As crianças faziam companhia para os velhos e os velhos ajudavam a cuidar das crianças. Com o modernismo, isso foi colocado por uma médica japonesa que estava preocupadíssima com isso, né? Está quebrando uma corrente, né? Os velhos estão ficando abandonados. Porque os casais jovens, bem de vida, querem viajar, passear, férias, conforto. Filho dá trabalho. Eu acho que é um dos maiores prazeres da vida é um casal ter filhos, né? Agora, não vamos nos iludir, dá trabalho. Não dá para ficar em condição de conforto. Desculpa, pode. Precisa muito desprendimento, precisa muita doação, precisa deixar de pensar em si, né? Então, só para completar, eu vejo também, eu concordo com a Karina, porque tudo bem, é cômodo, confortável, é interessante, é prazeroso, mas e daí? E o compromisso social, né? Inclusive a questão da Previdência, não é isso? A Europa passou por isso, a Alemanha quebrou o pau, né? Na reforma da Previdência. Por quê?
porque tinha mais gente se beneficiando da Previdência do que contribuindo. E a E a Europa conta também não fechava. teve esse problema do envelhecimento da A população. Itália, Da muito, população. né? Até convidando pessoas para Vê. irem para lá, Exatamente. para Descendentes, né? voltar a povoar. Mas o Alemanha grande também. lance... Trabalho, né? Mão de obra. O grande lance da América é que recebeu 1 milhão de refugiados. Né? Isso foi visto como uma atitude humanitária, que de fato é, né? Mas também Mão de obra. isso vai ajudar a mão de obra da Alemanha. Vai ajudar, contribuir para que o Tá mais barato, né? sistema funcione. né? Numa só para fechar, das leituras que eu acabei fazendo esses dias, enfim, tinha, né, na questão do crescer e multiplicar-vos, não é uma ordem, é uma bênção, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Tá certo, quem quer ter, quem não quer ter, é uma opção de escolha, é uma escolha, Não, às né? vezes até uma questão de saúde, né? E de saber, que nem disse o colega, saber até o aonde a gente pode, né? E é por isso que quanto mais esclarecidos e mais condições, às vezes, mais se pensa nisso, né? E tem um aspecto interessante. Antigamente, a mulher, a profissão dela era ser mãe. Exatamente. Ela ficava em casa. Agora mudou ela tudo. tomava conta de 16 filhos e se Exatamente. virava. E às né? vezes agora tem gente Hoje, que não quer. a mulher venceu a licença maternidade, tem que voltar para o trabalho, né? Então, isso aí. principalmente depois Na verdade, do ela pós-guerra, né? trabalha em dobro, né? Exatamente. Então, é mais difícil para ela também. Exato. É isso aí. Cuidadora da Então é renda uma opção. diretamente. É uma opção e tá tudo certo, e tá tudo bem, tá certo, né? Acho que todo mundo tem o seu. Às vezes seu melhor, livre-arbítrio. é mais interessante, vamos dizer assim, deixar de ter um filho, depois legá-lo, o cuidado, a educação dele Aos a uma outros. televisão, a uma babá, a um... Isso é um A medo creche. que a gente tem. Quem tem, né? Esse medo. Isso É um uma compromisso. outra situação que abre frente, né, para aquela situação. As babás das telas. Sim. Né, os casais trazem filhos ao mundo e isso é muito bonito para fazer um book no Facebook, o newborn, os 2 meses, os 3 meses, o aniversário de 1º ano. Se cria um circuito de eventos sociais em torno dessa criança. Existe como o vizinho, diz, é uma responsabilidade muito grande. Sim. E aí é por isso que eu acho que todo mundo tem a liberdade de escolher, sim. E tem essa questão, tudo bem, se é uma opção egoísta, é uma opção egoísta como tantas outras que a gente tem na vida. Mas eu acredito que essa questão do Papa tem muito a ver com o crescimento do muçulmano. Eu vou dar um Pode número ser. para vocês. Existem estimado 1,3 bilhões de muçulmanos no mundo. Entre 15% e 25% são considerados radicais, ou seja, não aceitam o cristão e querem o fim do ocidental. 15 a 25% eu estou falando de 180 a 300 milhões de radicais. Mas a Vocês Igreja já Católica pararam para cresceu pensar assim, sobre né? isso? É. A última vez que eu estive na Itália foi 2019, 2018 eu estive na Itália a última vez. Fui para o interior até visitar meu irmão e eu fiquei impressionado com o número de muçulmanos na rua. Aliás, na rua, fazendo protesto contra o valor que o governo pagava para receber eles. É isso aí, na rua reclamando do governo porque recebiam 800, 900 euros por mês a família. E aí eu falo para vocês, eu acho que esse papo essa frase do Papa, Papo do Papa. o papo do Papa, e o Papa é pop, é que realmente nós temos que estar atento a esse movimento mundial. Graças a Deus temos os Estados Unidos atento. E também não deixa de ser um fato esse, né, do crescimento. Se bem que o catolicismo também está bem, mesmo os católicos, eles são muito católicos nos números, né? Então eu acho que acaba não sendo... Isso aí, então acho que o Mas Papa Daí tem uma está preocupação com o Papa isso. está preocupado com o seu exército. Já são fracos, e na um verdade, exército meio fraco e já não sim, está sim. nascendo gente. A guarda suíça não garante uma Não guerra. garante. E o envelhecimento do próprio Brasil, né? O Brasil já foi um país considerado jovem. Isso. Está aumentando a população, isso tem a ver com o turismo, né? Tem tudo isso. Aumentando tremendamente a população de idosos.
E eu quero, antes a gente Eu encerrar... eu tô nesse time, né? Antes de bom, encerrar né? o primeiro bloco, parabenizar o professor Aino, cidadão emérito de André da Rocha, com homenagem Obrigado. e matéria, estivemos lá conferindo. Os parabéns pro professor Parabéns, que professor. sempre nos agracia aqui na nossa bancada. Seguindo com o segundo tema desse primeiro bloco, comecei, aliás, né? Terminei o ano em 2021 e o primeiro jornal que a gente fez, o primeiro Conecta News na segunda-feira, nós anunciamos, né, tanto eu e Beto Guidini, que o Rio Grande do Sul não tinha nenhum aviso e nenhum alerta na última semana de 2021. Tranquilidade perante os dados epidemiológicos foi um ledo engano. Na terça-feira, todas as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul receberam aviso agora na primeira semana. A aceleração dos números se deu do dia para a noite, na medida que o feriadão de final de ano terminou e as pessoas regressaram para suas funções. Foi aí uma sucessão de casos positivos. O nome dessa nova fase, tivemos primeira onda, segunda onda, terceira onda, agora é Omicron, essa nova variante biológica que se espalha, segundo as informações, com uma rapidez, mas a intensidade da doença, por enquanto, é menor. Mas tudo que se afirma sobre pandemia tem que se dizer, está sendo dito hoje, amanhã esse fato pode mudar. Dr. Gustavo Prates, em termos de contágio subindo, boletim epidemiológico reativado, testes esgotados, dá para prever alguma coisa ou imaginar um cenário frente à nossa realidade social? A gente vai dar passos para trás? Novas restrições ou é tudo muito cedo para se falar? Eu como epidemiologista leigo, né? Hoje em dia a gente é especialista em tudo, né? Então, a todo momento a gente recebe uma atualização. Sim. A gente olha, eu sempre gosto de olhar os precedentes históricos, né? E normalmente as pandemias, né, as grandes pestes, como se dizia antigamente, duram no mínimo 2 anos, né? Então o que acontece, né? O vírus está no planeta desde que o mundo foi criado, né? Então, só que às vezes, por ser mutante, ele vai atingir uma forma, né, que seja mais nociva, ou até letal para o corpo humano, né? Então houve o vírus H1N1, virou uma época gripe espanhola, depois, isso lá no 1917 mais ou menos, né? Depois em 2009 ele retornou, né, mas bem mais suave. Claro, não há mais aquela taxa de mortalidade, porque hoje temos uma estrutura hospitalar, temos antibióticos, temos vacinação, né? E não era difícil de prever que essa taxa, né, de contaminação voltasse a crescer, porque o vírus ainda está circulando, né? Felizmente uma versão mais suave, né? E agora com mais pessoas vacinadas. Então acho que no momento que se constata, né, uma pandemia, quando se constata, né, como foi lá em final de 2019, quando se constata que existe uma epidemia, é porque o vírus já está muito mais disseminado. Sim. Até que um paciente comece a apresentar sintomas, outro também, outro ali adiante também. Isso pode demorar 1 mês, né? Claro. E nesse mês o vírus espalhou bastante. E não era difícil prever também que depois de quase 2 anos e 2 verões, né, com restrições, sem poder ir à praia, sem poder ir às festas, sem poder viajar, as famílias iam se encontrar no final do ano, né? E fatalmente a contaminação aconteceria. Sim. Eu tenho esperança, né? Como eu já falei, né, sou epidemiologista leigo, né? E então que agora isso vai durar bem menos, né? Claro que é necessária a prudência, né? Mas estou bastante confiante, né, que as coisas vão estar bem mais próximas de uma normalidade, né? Questão de 2 meses, né? É difícil, é chato, é horrível dar prazo, né? Mas eu tenho bastante confiança que essa nova onda de contaminação não vai durar muito e será muito menos nociva do que já aconteceu. Felipe Pavan, como é que enxerga esse movimento especial, porque você integra a administração pública, como é que se reflete isso lá dentro nesse momento? Integro o comitê de combate ao Covid, inclusive. Bom, não era difícil prever. Eu li os relatórios americanos, até comentamos aqui antes, né? No dia 22 de dezembro eu li, e ficou muito claro que é repetir aqui o mesmo efeito. Juntou pessoa,
contamina e efeitos leves, né? Por enquanto. A doença tem se mostrado uma roleta russa. E eu acho que o cidadão que se cuida, ele não quer descobrir qual é a vez dele, né? Já estamos em ação desde o início do ano. Já tivemos 3 reuniões sobre isso com a prefeitura e com o comitê, de maneira online, né? Porque é importante estarmos prevendo as ações para mitigar a doença. Infelizmente, evitar as aglomerações não será possível. Não temos um país com a cultura que faça isso. Mas podemos começar a cobrar um pouco mais a questão do uso de máscara e o álcool em gel, que são inibidores da doença. Uma ação já tomada, já informada, é que não faremos carnaval de rua esse ano, já sabendo dessa nova onda. Bom, agora como cidadão, não como secretário, eu tenho esperança que não tenha internações, que não tenham mortes. Porque o que eu vi ano passado foi muito triste, né? O que eu vi ano passado, eu tive a oportunidade de entrar nas UTIs, perdemos um colega de prefeitura, que é o Caio Casanova, o saudoso Caio, que não seja igual. Infelizmente, precisamos conscientizar e reconscientizar e repetir, que nem na aula, né? Use máscara, álcool em gel, use máscara, álcool em gel, sabe? Isso aí não... Acho que isso aí é o bastante para passarmos pela pandemia. A pandemia, eu estava estudando, chega a 2 anos e meio, 3 anos as pandemias. Então acho que temos um bom tempo. A esperança é, como o Brasil vacinou muito mais que outros países, apesar das críticas que o Brasil recebeu, hoje o Brasil é recordista de vacina, eu acho que teremos poucos efeitos colaterais. Rezemos por isso. Professor Aino Jacques, o assunto não é novo, mas ele retorna com outra roupa no começo desse ano. Como é que o senhor enxerga esse momento que a gente está vivendo? Eu concordo, né, com o que foi colocado. Eu acho que o surgimento dessas variantes, dessas mutações, né, isso vai continuar acontecendo, né? E agora, eu acho que, pelo que eu tenho ouvido também, nós vamos ter que conviver com esse vírus, como estamos convivendo com a H1N1, né? Vacina periódica, né? Vamos dizer assim, planejada e aprendendo, né? Com a própria experiência, com o próprio curso, né, desse processo, cada vez como lidar melhor, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul até está saindo bem, né? Ele está entre os... E eu acho também, o Brasil é dos países que tem o maior número de vacinados. Isso vai nos ajudar, sem dúvida, né? Um país desse tamanho. E o Rio Grande do Sul está entre os primeiros, né? Em termos de índice, né, de vacinados. Está cansando, é difícil convencer os jovens, principalmente os jovens, a não se juntarem, não se aglomerarem, mas eu acho que não tem outra saída. A economia tem que se adaptar, está se adaptando, né? Eu acho que nós temos que aprender a trabalhar de outra forma. Então, o próprio ensino, eu acho que são experiências que têm trazido novas formas, né, de lidar com o ensino em todos os graus, tá? É claro que tem situações que você não pode dispensar a presença do aluno, do estudante, mas há muita coisa que pode ser feita e que pode ser melhorada. O próprio ensino à distância, né? Sim, que acabam trazendo ferramentas que não eram... O ensino à distância não deixa de ser uma coisa nova, não é isso? E ele tem muito que progredir e tem melhorado, tem sido aperfeiçoado. Eu acredito.
Muito bem, para a gente encerrar esse bloco, Karina, essa onda Omicron, como é que chega e como é que tu interpreta o comportamento da sociedade nesse momento? Ficou assim um pouco culposo a questão de se colocar, estampar, eu acho, as pessoas que foram pra praia, como se essas pessoas estivessem, assim, a sensação que dá é que quem tá voltando da praia tá radioativo, né, as pessoas ficam, não vou perto dessa pessoa porque ela foi pra praia, né, então eu acho verdade, que ficou... é um aspecto bom que tu lembraste né, disso. ficou um pouco, porque eu sinto que todos nós temos um pouco, como a gente vinha comentando antes, um pouco dessa responsabilidade de baixou um pouco a guarda, se reuniu com a família no final do ano, tá usando menos máscara. A gente foi colocando, graças a Deus temos a vacina, estamos fazendo a terceira dose, eu acho que isso é importantíssimo, independente de qualquer coisa. A outra vez que eu vim também tinha até o médico, o doutor Guilherme, foi conversado sobre a questão, né, da imunidade que vai caindo e aí a gente vai entrar no inverno. Então a importância da gente fazer, e se está falando em fazer já, tem países que estão fazendo quarta dose, então a gente fica um pouco inseguro nesse sentido. Eu acho que é um sentimento que as pessoas estão tendo no sentido de que a vacina foi vendida como a solução. Talvez, não, a gente sabe hoje, né? Hoje já se fala diferente. A vacina ameniza sintomas, a vacina faz com que menos pessoas tenham casos graves, ela não impede que as pessoas tenham a doença. Mas no começo foi vendido como, vai vir a vacina e a gente vai estar livre da máscara, a gente vai estar feliz e vai voltar tudo ao normal. E isso não aconteceu. Acho que acabou, e aí as pessoas... Muitos acabam tendo esse sentimento, bom, e daí quando vai ser? Aí a gente avançou nas liberações, e é preocupante porque a gente viu que isso aconteceu outras vezes. Ano passado foi a mesma coisa, pelo que eu me lembro, no final do ano tiveram festas, se cogitou até carnaval também em alguns lugares no final do... Porque as coisas estavam ótimas. E aí quando chegou abril... Os estádios abriram. Exatamente, foi assim... E aí não se imaginava que se achava que tinha terminado e não terminou. E agora se tem esse mesmo pânico, esse mesmo medo. E é isso, é torcer para que de fato a gente esteja certo nessa, que o Brasil tenha esse diferencial de estar vacinando e fazer a vacina e se cuidar ao máximo. Acho que vem regras de cima de pessoas que têm mais conhecimento que nós, né? Que nem diz o Gustavo, que a gente é leigo. E eles fazem de uma forma que eles sabem o que estão fazendo. Vamos acreditar sim, porque se a gente já está um pouco perdido, e se a gente não for confiar em quem está conduzindo a coisa, a gente vai ficar mais desamparado ainda. E aí o resultado porque de fato essa doença levou muita gente querida. Acho que todo mundo tem alguém querido que, infelizmente, poderia estar aqui, né? Então, eu acho que... Posso só... Uma coisa muito importante que você falou, que é um debate diário no meu dia a dia. Vender a vacina como solução. Aí eu cheguei e falei para algumas pessoas, não, vacina é paliativo, como sempre foi. A última vacina para gripe... Antes da pandemia teve efetividade de 25%. E aí quando eu falei isso, eu fui chamado de negacionista, bolsonarista, fascista. Isso. Tá difícil, gente. Tá difícil. Tá difícil falar a verdade. A vacina é paliativa, que não significa que temos que deixar de ter cuidado. Em nenhum momento eu achei que vacina fosse solução. Vacina vai nos ajudar a passar pela pandemia. Não é a solução, é uma ferramenta que vai nos ajudar. E tá muito chato hoje falar sobre isso, porque tem uma minoria histérica, eu chamo assim hoje, que se tu fala alguma coisa contra a ideia, o tal do politicamente correto, sim, tu é automaticamente taxado. Sim. Aí agora essas pessoas, cadê o discurso dela que era a solução? E é aí que eu quero que o povo fique muito atento, porque cada dia mais a mídia... Ela tem tem um viés, e esse viés tá ficando muito claro que não é verdade.
quando se fala de ciência, se fala vacina não é solução, vacina é paliativo. E agora a culpa é de quem foi pra praia. E agora que eu Né? pra praia. Estampa, Não, assim. eu acho que é a solução, só lá não é 100%. Não, Porque é, 100% exato. não existe. É parte da solução. Veja, a curva de morte nos Estados Unidos acompanha a curva dos não vacinados. Exato. Sim. Isso. Os vacinados estão morrendo menos, os não vacinados estão morrendo mais. Mas Professor não é Andrade, absoluta, não é Eu só absoluta. quero separar uma coisa. Eu não estou falando de morte. Eu estou falando da pandemia. Se Contaminação todos estiverem geral. vacinados, como nós Vai estamos continuar. muito vacinados aqui, nós iremos contaminar, mas não iremos morrer. Então a vacina não acabou com a pandemia. Ela mitigou a morte, Sim. que é muito importante. E as sequelas, não só a E morte, as sequelas, né? que, as que sequelas, é um resultado maravilhoso, Exato. mas não é a solução para a pandemia. E foi vendido como que a vacina ia acabar com a pandemia. Talvez. E esse foi um erro, para mim, crasso. E o povo que não tem o acesso ao conhecimento pode ter comprado isso e foi para a praia. Isso, e aí Sim, mudou, sim. aí prejudicou o comportamento. Exatamente, Porque, não, perfeito. agora... Eu acho. Não, e mais medicamentos que não são comprovados cientificamente. Quer dizer, Exato. isso embrulha tudo. É uma confusão, né? E até hoje, então, completando a questão, o Papa falou sobre a política do cancelamento. Eu acho que ele deve ter sido pouco cancelado por causa dos animais. Sim, pode que ser. ele falou isso exatamente, que as pessoas estão querendo... Estão politizando tudo, Tudo, e inclusive exatamente. pegando a questão identitária, porque, por exemplo, uma religião é uma questão identitária, cultural de um povo, Sim, sim. e pegando isso e colocando como uma defesa das minorias, como botando isso num balaio que não cabe. E ele falou da política do cancelamento, que é um pouco isso. Se tu falar uma coisa, Sim. tu é isso. E se tu falar outra, tu é aquilo. Tu não pode falar as duas coisas, tu não pode pensar. Isso é um problema Eu seríssimo. só queria complementar também, antes do... Já vi que a luzinha está piscando aqui, né? Acontece. daqui Achei a que era só pouco- na hora bola. Não, ela também tem essa É incidência. que uma questão importantíssima é a higiene. Gostei muito da nova regra nos restaurantes, pelo menos. As pessoas vão no buffet de máscara, de luvinha, né? Claro. Eu cito um exemplo, logo que estava começando, né, o movimento, em março do ano passado, retrasado, sim, 2020, Isso. eu parei num posto de gasolina na estrada rumo a Porto Alegre, fui no banheiro, estava lavando as mãos, de repente um cara saiu da cabine ali, não sei o que ele fez, né, se foi sólido ou líquido, mas... Do privativo, no caso. Simplesmente foi para a lanchonete e lá quando eu voltei lá, eu estava comendo, então... Então vejam só, no momento que nós mas começamos a aí nos é cuidar questão de educação, do vírus, né, corona, a gente também evitou a proliferação da gripe. De outros E agora, vírus. quando relaxamos quanto ao corona, também a gripe voltou. Teve que vir a pandemia para aprender a lavar a mão. É que nós temos mas- uma realidade de conceito de manchete. A vacina termina com a pandemia, então eu adoto isso como uma verdade, me vacino Os e vou, recortes, né? e Os vou Vida lamber com o louca. rimão. Estou liberado. É, né? estou A gente liberado. tá Lá cansado é de pegar e ler a notícia e não tem nada a ver com o que tá lá. Só que quantos que só leem a manchete? Sim, exato. E tu lê a notícia de, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com a manchete. Exatamente. E nós vamos indo para o nosso breve intervalo comercial, mandando um abraço para o Ayrton Primieri, o Lucas Del Sávio, conhece ele? De nome? Tá. Educação. A Isabel Balzan, a Giovana Plete e o Felipe, que mandam um abraço esse eu aí já conheço, né? pro papai que está no programa, Mirene Vera Furlaneto, a Tere Cúnico e o Marco Antônio Gotardo. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar sobre uma situação que já deu muita dor de cabeça para vários empreendedores no Rio Grande do Sul, a licença de operação e as mudanças que esse documento vai receber a partir de agora, na tentativa de destravar a agenda de investimentos aqui do Garrão da Pátria. Os outros blocos são só sobre o Rio Grande, então se você quer saber de assuntos aqui perto, fica conosco aqui no Ponto a Ponto da Conecta Mais TV. Posto das Flores.
Na RST 470, em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Agora que eu estou respondendo aqui. Vamos para o segundo bloco do Ponto a Ponto dessa noite de segunda-feira, o segundo programa do ano, em 2022. Promete muitas novidades aqui na sua bancada inteligente de segunda. Nós contamos com o apoio de Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odonto Froiner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. E nesse segundo bloco nós vamos falar de um assunto que, se você nunca teve relação com ele, com certeza já ouviu falar. A emissão da licença de operação ou da licença de instalação, a fiscalização da FEPAM para liberar empreendimentos e atividades econômicas. O governo do Rio Grande do Sul publicou uma nova resolução que regulamenta a licença ambiental por compromisso. Esse assunto se faz pertinente na medida em que vários investimentos que demandam, a aplicação de diversos setores, por muitas vezes encontram, entraves do ponto de vista legal e burocrático nas análises técnicas feitas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Não raras são as notícias de inviabilização de investimentos por falta de preenchimento dos critérios ambientais, que muitas vezes são subjetivos. Agora a gente tem essa nova modalidade, licença ambiental por compromisso. Professor Aino Jacques, acho que essa é uma medida eficaz para a matriz de investimento aqui no Rio Grande do Sul, que muitas vezes acaba pagando pedágio lá na FEPAM? Eu acho que é uma boa iniciativa. Eu acho que aparentemente é um avanço, porque a queixa dos empresários, empreendedores, de um modo geral, é de que o licenciamento no Rio Grande do Sul era moroso, burocrático e caro. Um amigo meu
que trabalha com confinamento de bovinos, né? São 1.000 e tantos bovinos. O mesmo projeto em Santa Catarina custaria menos da metade e levaria no máximo 90 dias. Aqui ele levaria 1 ano. Eu acho que em boa hora sacudir isso, né? Se vai dar certo, se a lei não é boa e mostrar que não é boa, muda-se a lei, né? Mas eu acho que é uma experiência interessante, né? Porque a questão... e o Rio Grande do Sul tem tradição na área ambiental, né? O movimento, né, que levantou a questão da ecologia no país começou no Rio Grande do Sul, com Lutzenberger, né? Engenheiro agrônomo, né? E isso eu acho que é quase um compromisso nosso, né? Porque o importante de toda a história é que o produtor, o empresário, esteja convencido de que ele precisa produzir bem para produzir sempre. A sustentabilidade vem a favor dele. Sim. Ele vai ganhar com isso. É claro que num primeiro momento, né, a ganância, né, e a preocupação com o faturamento não deixa o cara pensar muito em ecologia, em sustentabilidade, conservação de recursos naturais, né? Não está preocupado com as gerações futuras, né? Agora, eu acho que ele precisa ser conscientizado. Eu acho que o produtor tem que ser entendido, tem que ser considerado um guardião da natureza, não um predador da natureza, né? Mas para que ele seja um guardião da natureza, ele tem que ser ajudado. Ele tem que ser conscientizado, ele tem que ser ensinado, né, como agir, né? Eu vejo o seguinte, né? São os paradoxos, né, de um país do tamanho do nosso. Tempos atrás, não sei se vocês lembram, um pequeno produtor foi preso porque retirou um pedaço de casca de uma árvore para remédio. Lembra disso? Do angico. Né? Angico, isso aí, né? E a Amazônia nós queimamos, né? Desmatamos e queimamos milhares de quilômetros quadrados, né? E colocamos dragas nos rios trabalhando com mercúrio. E as pessoas não se convencem, né, de que a Amazônia vale muito mais de pé do que derrubada. Uma entrevista do professor Luiz Fernando Cine Lima, ministro da Agricultura, foi professor da Faculdade de Agronomia da URGS, uma entrevista muito interessante dele, né? Ele disse que a agricultura brasileira pode se expandir sem derrubar uma árvore. Não precisa derrubar uma árvore. Fiquei muito feliz que o presidente da Farsul, o atual presidente, Gedeão Pereira, numa entrevista bem interessante que deu no Caderno Doc de 0 hora, não faz muito tempo, disse praticamente a mesma coisa, né? Quer dizer, não podemos tolerar desmatamento ilegal. E aí eu saio em defesa dos produtores que pensam, né, no futuro, que pensam nas próximas gerações, que procuram trabalhar de maneira a conservar os recursos naturais, tirar o maior proveito dos recursos naturais sem danos ambientais, né? Não dá para confundir o agronegócio que produz, que cria empregos, que exporta, que traz divisas, com desmatadores ilegais, né? É importante separar essas coisas, né? Em geral, o público urbano não separa, né? Quer dizer, há uma certa má vontade, eu diria até, eu tenho vivido isso, com os produtores rurais, porque são colocados todos no mesmo saco, né? Isso precisa ser bem separado. Muito bem. Felipe Pavan, como é que enxerga essa nova modalidade de licenciamento? Ela vem a dar mais agilidade para a FEPAM aqui no estado? Eu vou para os industriais agora. Eu saio dos produtores e vou para a indústria.
Primeiro agora vou comparar como funciona nos países que eu tive a possibilidade de fazer fábrica, de participar de construção de fábricas com o Brasil. A diferença é muito simples. Em todos os países que eu tive havia um manual. O que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. Tu vai numa cidade no interior da China, tu vai na prefeitura, tu vai no setor ambiental, numa cidade pequena da China, e tu pede ele te dá um livro. Tá aqui. Tu pode tantos miligramas de tal produto no ar por mês, Se tu tá cumprindo as regras, tu assina a responsabilidade, a tua empresa tem na China existe o processo que tu tem o representante legal da empresa, que é quem assume civilmente o que não cumprir. Não é a empresa, é civilmente. Se você assinou, o bombeiro foi lá, a medição, acabou, toca o baile. Nós aqui não temos, tu falou muito bem quando fez a pergunta, é subjetivo. Eu vou contar uma história então aqui, não vou dar nome da empresa. Uma grande indústria de borracha, né? Queria fazer uma fábrica de pneu em Guaíba. A FEPAM demorou cerca de 18 meses para liberar a licença. Quando liberou a licença, tinha uma crise e não foi feita a fábrica. Isso diretamente, eu estou falando 400 empregos direto e pelo menos mais 400 indireto. 18 meses. 18 meses. Um ano e meio. Aí a pergunta é, tem fábrica de pneu no Rio Grande do Sul? Tem. Tinha ali em Gravataí a Pirelli. Né? Era só olhar, o que eu pedi para a Pirelli? Eu pedi isso, isso e isso. Aqui que deu certo, que deu errado. Corrige e manda. Não precisa de 90 dias para isso. 18 meses. A Goodyear ia se instalar na Glorinha e não se instalou. Então, mais uma empresa. Estou falando de outra grande empresa muito próximo de nós. Então, tu imagina o impacto que a FEPAM causou para o progresso do Rio Grande do Sul. Para o progresso. Eu vou falar aqui o nome é Progresso. A FEPAM acabou com o progresso. É tu ligar a TV e ver que tem um prédio na Protásio Alves que está abandonado, criando problemas sanitários, e que um biólogo da FEPAM disse não pode porque tem um ninho de andorinha. Por favor, ou muda isso, ou nós vamos ficar ainda mais para trás, como nossos vizinhos aqui do lado, Santa Catarina. Eu acho que essa ação é um primeiro passo para uma mudança de visão do Estado em relação ao meio ambiente. Como o professor falou perfeitamente, essa empresa que queria instalar essa empresa de borracha, de pneu, é uma empresa que não tem ISO 14000, mas que trabalha há 20 anos como tivesse 14000, que eu sou testemunha pessoal dessa empresa. Ou seja, é uma empresa com uma responsabilidade muito grande. Mesmo assim, ficou na mão do coisa. Quem paga o preço? O gaúcho. O emprego que nós perdemos aqui, a mão de obra que hoje o desemprego está alto, poderíamos ter mais uma fábrica agora, até 2 fábricas de pneu no Rio Grande do Sul. As mudanças são bem-vindas. Karina Casagrande, como é que enxerga essa pauta que confunde ao mesmo tempo a proteção ambiental e do outro lado o empreendedorismo e aqueles embates que no dia a dia a gente escuta, né? O fiscal da FEPAM veio aqui e tal situação aconteceu. Isso foi muito presente no dia a dia dos empreendimentos. Sim. Eu acho que, como o professor disse, é muito importante toda a mudança, quando ela vem para buscar agilizar um processo que está arcaico, que se vê que não está funcionando, ela é bem-vinda. Ela se espera que ela vá trazer agilidade, que ela vá trazer, que ela vá realmente funcionar e acabar, né, ou diminuir muito com esses problemas. Mas uma coisa assim crucial que foi colocada é a questão da educação, é a questão da consciência, é a questão de que não resolve um papel ali, enfim, que eu nem sei o que está escrito, que eu não sei o que é aquilo, que eu não sei como se faz aquilo. Então, eu acho que a preocupação se concentra muito em fazer, em ter uma licença, aí chega lá, né, e tá tudo certinho, e se perde um pouco da educação, da conscientização.
de que você pode fazer isso de uma forma diferente. E a gente vê muito, especialmente os pequenos produtores rurais, que sofrem muito com isso, às vezes pela falta de conhecimento. Porque aí tu vê que o filho está fazendo como o pai, como o avô, inclusive, por exemplo, numa correção de solo. Vamos para uma coisa bem simples. Meu pai sempre colocava tantos sacos de adubo e eu continuo. Eu não sei o que aquela terra precisa. E a questão ambiental ela é um pouco semelhante a isso. Se eu não tenho o conhecimento de como fazer diferente, eu faço da forma que sempre foi feito. Se corta a árvore, E quando a gente tem talvez uma conscientização, a gente tem uma educação para proteção ambiental, a gente consegue evitar que as pessoas façam sem o amparo, porque aí acaba fazendo escondido, acaba tendo a ilegalidade. Exato. Se as pessoas tivessem não vissem a FEPAM como um inimigo, né, como o cara que vai lá para multar, para prender, e visse como uma parceria para ensinar, para fazer diferente, para evoluir, talvez a gente teria um sistema diferente, que essa licença não seria preocupação. Como disse o Felipe, nesses países as pessoas poderiam ter essa consciência disso pode, isso não pode, e a licença ficaria em segundo plano. Mas eu acho que o caminho é por aí, educação, e é longo. Eu acho que a gente tem muito pela frente. Doutor Gustavo Prato já tomou conhecimento alguma vez de algum empreendimento que passou também por esse tipo de agrura para ver a sua licença emitida? Eu relatei na última participação aqui no Ponto a Ponto que eu tive um empreendimento que levou 6 anos para ser. Coincidência analisando. De novo, né? A gente está sobre essa pauta. Então, 18 meses não é um prazo tão fora. Tão estendido, né? Eu acho que essa alteração é muito bem-vinda, que vale pelo menos como tentativa. Exato. De não der certo, tem que amenizar mudar. A nossa tradição de complicar demais as coisas. Aquela mesma ocasião eu falei, o problema da FEPAM não é nem o regramento em si, é a falta de gente para fiscalizar. Então tu vai esperar 5 anos para vir um fiscal dizer se está tudo certo ou o que tem que mudar. Tá. Então, pelo que eu entendi, o licenciamento sob compromisso, então vai facilitar o início do empreendimento. Porque sob as penalidades. A pressa é dos fiscais. Exato. Né? Já está funcionando. Exato, então isso vai destravar muita coisa, né? Eu só tenho medo justamente que depois se transforme numa nova indústria de multas. Pois é. Aí o fiscal vai lá e vê, não era não assim era que bem assim. A subjetividade da falta do regramento escrito é que causa isso. E a velha cultura, né? Não vamos falar desse caso, né? Claro, mas sempre criar dificuldades, né? Para depois aliviar, né? Mediante certas facilidades. Então, em si, essa mudança é muito bem-vinda. Eu acho que não temos mais o que esperar, né? Não podemos esperar agora, a economia gaúcha colapsar de vez. Eu vejo também uma oportunidade aí para os profissionais da área, porque, veja, o empresário, o empreendedor que tiver interesse em desenvolver o projeto dentro de padrões sustentáveis, do ponto de vista ambiental, ele pode recorrer a um assessoramento particular, qualificado, não é isso? Para fazer frente aos fiscais, vamos dizer assim, da indústria da multa, né? Porque também, eu acho que a lei foi afinal de contas, foi aprovada assim com ampla maioria. Tem a questão dos projetos serem classificados. Não é todo projeto que pode fazer dessa forma. São os de menor grau, de menor os que impacto. têm um impacto maior, ou que são projetos mais complexos, eles vão ter uma tramitação diferente. Agora, vai simplificar porque a grande maioria são projetos que não são de grande impacto. Né? Agora a grande bronca lá, a 12 quilômetros de Porto Alegre, a mineradora, né, de carvão, a 12 quilômetros de Porto Alegre. Né? Bom, então, não é porteira aberta, porque vai haver fiscalização.
Quer dizer, o pessoal vai desenvolver os projetos e depois vai haver fiscalização. Se a fiscalização demorar, aí o problema é da fiscalização, né? Quer dizer, mas aí tem que acionar de forma que essa fiscalização seja efetiva. Sim. É isso aí. Não, e já houve um distensionamento desse regulamento excessivo quando... Vocês devem lembrar que antigamente todos os projetos deveriam passar pela FEPAM. Depois se abriu para os menores, né, de 20 hectares que as prefeituras poderiam autorizar. E agora baixou, né, para agora. Eu defendo que isso aí tem que vir para as prefeituras, né? Sim, exato. Para que centralizar tudo eu acho num órgão? Que tem licenças também com relação a gado, a aves, as coisas que são feitas na prefeitura, acho que dependendo de uma quantidade. Existia um regulamento centralizado? Houve um tempo que o IBAMA tinha um convênio com a Emater, com as prefeituras, né? Tinha um convênio, né? O IBAMA, até por acaso o delegado na época era um colega meu, ele fez um convênio com as prefeituras. Então, um pequeno produtor lá no fundo lá do Chimarrão, né? André da Rocha, ele precisava vir a Nova Prata, né? Perdia um dia, viagem, despesa de alimentação, etc., para cortar meia dúzia de árvores, né? Quer dizer, quando a prefeitura tem a obrigação de apontar quais são as árvores que ele pode cortar ou não. E havia esse período que tudo tinha que passar pela FEPAM, e durante o primeiro ano do mandato de José Ivo Sartori, houve essa municipalização, onde a gente teve esse desafogamento. Então os municípios abraçaram isso através do seu corpo ambiental, e o trato passou a ser com o ente municipal, o que já facilitou e muito, porque para quem já passou pelos corredores do protocolo da FEPAM sabe do que a gente está falando, do tempo que isso demora, do quanto isso pode travar o teu investimento. E há de se falar, né, nós temos essa situação da licença por compromisso. Isso também abre frente, doutor Gustavo, para uma judicialização lá na frente, né? Discutir o que é violação de compromisso ou não é. Qual é o critério que o fiscal aplicou ali? Estava certo ou estava errado? Exato. E aí? Exatamente. E olha, eu sou um grande defensor do ambiente natural, né, das matas, dos rios e tal, da fauna e tudo mais. Só que não precisamos ser tão radicais, né? Então, afinal de contas, estamos morando onde era mato. A gente vê algumas multas aí, algumas multas que elas fazem a gente pensar, porque eu já peguei alguma coisa tipo maltrato de animais, de vacas, por exemplo, ou porque estavam sujas e estavam num ambiente insalubre. Mas ele não é um animal doméstico. Sim. Né? Então, parece que não tem nenhum conhecimento, Eu acho que em grande parte é despreparo. Eu não acredito assim. E tivemos uma distância muito grande entre o aspecto do técnico formado, concursado, aprovado, nomeado para aquele cargo, que muitas vezes passou grande parte do seu tempo de estudo em gabinete, apesar das atividades práticas promovidas pela academia. Não tem raiz, né? E quando ele chega no empreendimento, as coisas acontecem. Por exemplo, o animal tinha um berne, né? O animal estava ferido, mas, gente, é uma coisa... Então, tudo isso é uma coisa que precisa ser... despreparo. Só que aí chega no produtor... E aí o produtor olha aquilo e ele diz, mas eu não, como é que eu vou confiar? Sabe, o que deveria ser uma parceria vira uma briga. Não, que deveria ser um processo educativo. Né? Isso, porque daí... E não policialesco, né? Isso. Porque 90% dos casos, né, assim, pequenas propriedades principalmente, se resolve com conversa, com orientação. Não são absurdos, né? Claro que não. E aí vem multas que às vezes inviabilizam a propriedade, porque são pequenas propriedades e que poderia muito bem orientar e as pessoas são receptivas, elas ouvem, na grande maioria, claro. Mas pessoas, quando assumem esses cargos públicos, entende, se transformam, né? Porque existe também a figura do poder de polícia. Né? Eles acham que são... Porque eu digo. Ninguém acima deles, né? E pronto. Né?
Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial. Um abraço para o Carlos Alberto Zancan, que mandou um abraço para toda a bancada e diz que os temas são fundamentais. E o Racine Madaloso, que diz que o lema sempre foi, abre aspas, para que facilitar se podemos complicar. A participação do nosso telespectador, um intervalo rápido no próximo bloco. Para você que tem interesse de investimento em turismo, nós vamos dar uma pincelada sobre uma situação que há muito tempo ocorre da Ponte das Antas para cá. Então, o programa de hoje bastante focado... Eu gostei da Ponte das Antas para cá. Bastante focado aqui na nossa região. Voltamos já, um minutinho. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E regressamos para o nosso último bloco do Ponto a Ponto dessa segunda-feira, com o apoio de Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odonto Froiner, Posto das Flores e Arte Móveis. E nesse último bloco nós vamos falar sobre uma questão. Turismo, onde o Estado repassou
R$700 mil à Universidade de Caxias do Sul para a execução de projetos de desenvolvimento da matriz turística serrana. Iniciativas como o Roteiro Uva e Vinho, Termas da Longevidade, Observatório Regional e outras ações voltadas ao desenvolvimento do turismo na Serra Gaúcha são faladas, divulgadas e trabalhadas em nível intermunicipal há pelo menos 20 anos. Eu tenho duas perguntas para a bancada. O que de concreto dentro do desenvolvimento turístico das nossas cidades, vamos falar da Ponte das Antas para o lado de cá, pode ser acreditado a essas diversas iniciativas e instituições? E muitas vezes me parece que nós temos bastante estudos, várias palestras, planilhas, reuniões, mas investimento pesado, focado na matriz turística, parece que ainda está um pouco tímido e longe de chegar. O que a gente pode esperar? Será que um dia o turismo será, de fato, uma atividade econômica pujante nos nossos municípios? Aproveito que temos o secretário municipal de turismo, Felipe Pavan, para descascar esse abacaxi nessa noite de segunda-feira. Bom, obrigado por trazer um assunto tão importante para nós e para a nossa cidade. Primeiro eu quero explicar como é que funciona a lógica estadual, como é que funciona estadual e nacionalmente. Hoje, o governo federal exige que hajam governanças de turismo por regiões no Brasil, para a regionalização do turismo. Ou seja, ele cobra do Estado que o Estado tenha várias governanças, que são empresas, associações privadas, que irão fazer a organização desse turismo regional. Qual o objetivo? E o que de concreto saiu? Vou dar um exemplo. Cada cidade cuida do seu turismo, perfeito? E aí a placa na estrada? Fica por conta de quem? Eu preciso que tenha uma placa sobre turismo de Nova Prata lá em Bento, em Marau, em Casca, em Guaporé, André da Rocha, Lagoa Vermelha. Eu preciso que haja essa convergência de informação. Então essas governanças são essenciais para o funcionamento. Um segundo ponto nosso caso aqui é a Tua Serra. Qual outro ponto essencial da existência da Tua Serra? O turismo não é algo que se constrói do dia para a noite, se faz conforme um planejamento. Porém, a cada 4 anos as prefeituras mudam, ou há 8 anos, se tiver reeleição, muda a sua estrutura. Se tu tem uma governança que cuida de uma região, ela consegue manter um planejamento geral único, né? E isso mantém a continuidade do planejamento. Senão, cada 4 anos alguém vem com uma história mágica para resolver. Então, isso é importante. Segundo ponto muito importante, o turismo não se faz com agente público. O turismo se faz com a área privada. A área privada ela é essencial para o turismo. Então, nada mais justo que seja feito um trabalho para apoio dessa parte privada. Agora eu vou para a nossa realidade. Ponte das Antas para cá. Bento Gonçalves, Ponte das Antas para lá, já se tornou um expoente turístico, é o quarto ponto turístico do Brasil, né, de visitantes nacionais. Quase indo a terceiro. Gramado primeiro, Rio de Janeiro segundo, Campo Jordão, Bento Gonçalves. Da ponte para cá, qual que é o trabalho que eu como secretário e os nossos secretários temos? Entra a Tua Serra. A Tua Serra fez um micro, nós estamos na região Uva e Vinho, mas nós estamos na micro região Termas e Longevidade. Cotiporã, Veranópolis, Vila Flores, Nova Prata e Protásio. Por que disso? Quando um turista vem para uma região, ele tem que ter variedade de atividades. Se dependêssemos só de André da Rocha, Nova Prata, ele tem 2 dias de atividade. Se nós juntarmos a nossa região e vendemos como conjunto, que é o que nós de fato fazemos há alguns anos, né?
e cada dia mais reforçamos isso, o turista ele vem e tem variedade. Então ele pode dormir no Capuchinhos, jantar no Firenze, no restaurante de Nova Prata, e pode ir comer um churrasco em André da Rocha. em André da Rocha, e pode ir na igreja, na Gruta de Lourdes, em Veranópolis. Ele vai ter uma variedade. Ele pode dormir no Prata Világio, almoçar no Giratório e visitar a Arte Secato em Vila Flores. Ele pode ir às águas termais e visitar a Praça do Imigrante em Protásio. Ele pode ir lá e no Bonato, no Bonato tem Nova Prata, mas no Maçom de Cotiporã. Então, a importância dessa micro-regionalização para quê? Para manter, ele vem uma vez, ele vem duas, ele vem três. Por quê? Porque ele tem variedade. Exato. E esse é o ponto-chave. Aí, outro ponto positivo de ter uma governança, a publicidade da região. A divulgação, tu acaba acumulando via os contratos um valor maior, então tu tem uma exposição maior via mídia, via propaganda, via feiras com a regionalização. Então, de fato, funciona. Agora vamos para o nosso umbigo, nossa região da ponte para cá, tirando isso aí. Qual a dificuldade que se enfrenta hoje no turismo na nossa região? A falta de mão de obra para o final de semana. Por sermos muito bem colocado, acho que foi pela Karina, que nós somos uma região industrial, né? A pessoa prefere 1000 vezes estar dia de semana trabalhando e final de semana de folga. Então hoje, os nossos empreendedores que têm apoio, além da prefeitura, também da tua serra, é importante isso, que essa governança também cuida desses empreendedores, tecnicamente, trazendo especialistas, mexe ali, mexe aqui. Nós, como poder público, nós temos que dar um suporte a esses empreendedores. Qual o suporte? Vamos à prática. Se tu tem um empreendedor, normalmente ele é familiar, ele está focado ali no negócio dele. Dificilmente terá uma equipe para cuidar do marketing, para cuidar do vídeo institucional, do folder. Aí o poder público, com seu conhecimento e com o seu apoio, já estamos auxiliando eles a realizar isso. Um ponto fraco que tínhamos na nossa região está sendo solucionado agora, que é o termo turístico chamado receptivo. Receptivo é o agente de turismo, o agente de turismo, não a agência, que faz o meio campo entre o empreendedor, a agência e o cliente. Ou seja, eu vou comprar um pacote lá para o Nordeste, um exemplo. Tu já comprou o bug, já compra isso, aquilo. Nós temos que transformar essa realidade para nós. Falta o receptivo. E o que o receptivo vai fazer? Esse empreendedor familiar ele tem que entender o que é um preço net, qual que é o valor básico. Tu tem que me entregar, e esse trabalho foi realizado pela minha secretaria e a tua serra repassou para tudo, termos de longevidade, que é um questionário. Tá, qual que é o teu público? Qual que é o tempo da experiência? Qual que é a faixa etária da tua experiência? Qual que é o custo por pessoa? Existe acessibilidade? Está preparado para a terceira idade? Está preparado para a criança? Então, esse é o trabalho que nós temos que auxiliar os empreendedores realmente no beabá do turismo nesse ponto. E é o que vamos realizar. Esses repasses do governo são bem interessantes, porque existem coisas que não conseguimos enxergar por estarmos numa cidade como Nova Prata. Por exemplo, fluxos, que é o trabalho que o UX faz maravilhosamente bem, que é muito interessante ler os projetos dos alunos da UX sobre... Eu li um projeto sobre fazer um aeroporto em Nova Prata. O aeroporto, o projeto é muito bonito, arquitetônico. Eu fiquei apaixonado pelo estudo do fluxo de carros, número de pessoas. Então é importante para quê? Para ampliar a nossa visão sobre o cenário. Muito bem, Felipe Pavan, falando sobre o assunto que atualmente domina na sua pasta.
Doutor Gustavo Prates, Nova Prata, matriz turística, região uva e vinho, há bastante tempo a gente fala isso. Enxerga uma evolução ao longo do tempo? Enxergo, mas ainda muito lenta, né? Então, como o Felipe falou, né, precisamos de uma governança, né, que mantenha esses projetos, né, a longo prazo, independentemente de alternâncias do poder de cada município. E eu acho que se criou um conceito muito arraigado no resto do país, principalmente, né, que Serra é Gramado e Canela. E agora Bento Gonçalves, com o seu Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pedra e tudo mais. Tá que foi arrastado para Gramado e Canela, porque compram os receptivos para Gramado e Canela e vendem junto Bento Gonçalves. Aí já vai... Muitas vezes o pessoal pensa, mas Gramado compete com Canela, como é que é? Não, pelo contrário, tem que atuar em conjunto. Exato. Capão da Canoa não vai se importar se Tramandaí tiver turistas, entendeu? A gente tem que atrair o turista, dar a ele conforto, temos que explorar muito os nossos aspectos positivos, né? O ambiente natural que eu falo tanto, por que não fazer um roteiro de cascatas aí, ó, Cascata da Usina, o Catibiró, aquelas de Vista Alegre, Nova Baçana, Boa Cascata do Marim. Isso, Cascata do Marim, exato, dos Marim. E explorar esses aspectos, né, para atrair o turista, né, e como o Felipe falou, né, o turista, ele tem que ver variedade. Se ele vier pela segunda vez e encontrar o mesmo cenário, ele não volta mais, vai procurar novidades. Então nós temos muito potencial. Olha, Vila Flores já está se desenvolvendo, criando atrativos. Um bom exemplo. É um exemplo. Um município pequeno. Pousados Capuchinhos. E uma coisa interessante, né? Isso o filó italiano. Eu não consigo sentir isso em Nova Prata. Mas eu me lembro, há muitos anos eu tive em Salvador, na Bahia, né? Há muitos anos. Eu me lembro que a gente chega lá, né? A gente chegou, é um ambiente de recepção ao turista. Sim, exato. Todo mundo está envolvido. O cara do táxi, o vendedor de acarajé, o vendedor de outras bugigangas de artesanato. Eles desenvolveram uma atmosfera de turismo. Eles sabem que tem que tratar bem o turismo. Até alguém me disse naquela ocasião, olha, aqui até os assaltos a turista é um dos lugares que tem menos problema, porque os próprios assaltantes, né, sabem que é prejuízo. Nós dependemos do turismo. Turista tem que ser bem tratado, né? Turista tem que ser bem tratado. Então tu sente isso. Eu estou dando um exemplo de uma cidade grande, uma metrópole, né? E eu sinto isso também em Vila Flores. Sim. Nas lojas, no posto de gasolina, no restaurante, na pousada, né? Quer dizer, o pessoal está ali ligado na questão do turismo. Entenderam, né? A importância de atrair turismo. Turismo, indústria limpa, dinheiro bom. Isso em Nova Prata. E tive um exemplo assim, só para completar, há uns 2 anos. Minhas sobrinhas que residem em Pernambuco, vieram, era um domingo à tarde, passaram aqui conosco, e aí nós vamos jantar, domingo de noite. Circulamos por quase todo Nova Prata, né? O que nos salvou, eu não queria pizza, queria ver alguma outra coisa. O que nos salvou foi a Vídeo Pizza. Casualmente estava mudando todo o corpo de garçons. Foi um atendimento nada agradável. E aí a pessoa chega a primeira vez e tem essa... Leva essa impressão. Então, eu vejo outra dificuldade também. Agora aí tá, dificuldade para o fim de semana e tal. E também o acesso. Se é para encarar turismo, vão ter que trabalhar o fim de semana. Eu tenho esperança que quando incrementar o fluxo turístico para nós, até a estrada, a nossa maravilhosa estrada da Serra das Antas vai melhorar também, né? Então, vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar. O acesso é muito importante, né? Porque eu vejo tanta beleza natural na nossa região, né? E temos também trabalhar esse aspecto da receptividade, professor. Culinária. O comércio vai ter que abrir ao domingo, no sábado à tarde e tal, né? A dificuldade da mão de obra, né? Mas, o pessoal se queixa tanto que tá difícil conseguir trabalho e tudo mais, mas aí tu pode ter
O cara que trabalha de garçom, às vezes ganha uma gorjeta boa, além do salário e tudo mais. É sempre um incremento na renda, mas a gente tem que tirar também a nossa própria população desse comodismo. Sim. Infelizmente é uma dura realidade, né? Tem que dizer isso, né? Parece que às vezes tratar o cliente como problema não é muito certo, né? É aquele cara que chega um pouco depois da hora, vou te atender. Mas assim, né? Exato. Tem um dizer que se você foi demitido pelo cliente, né? O cliente... Exatamente. Uma informação bem importante, acho que é importante falar sobre esses 2 comentários aqui sobre restaurantes. Bem no início ali da minha gestão, ano passado, tinha a questão do Covid, então havia muita reclamação por parte da área da gastronomia. Em algum momento eu falei alguma coisa, não vou repetir aqui, muito pesada para eles, mas reforçando que eles são empresários. Não pode achar que o poder público vai resolver o problema da empresa dele. E a grata surpresa é que o CDL, através na época do Diago Jareta e a Nelly, né, a Nelly Vieira, assumiram a bronca e trouxeram os principais agentes dos restaurantes. Eu participei da reunião junto com o Sebrae e os restaurantes caiu a ficha de que não adianta reclamar, tem que se adaptar. Então tu não vai... qual que é o problema? O problema é que cozinheiro pede demissão, o garçom não tem. Mas tu paga quanto pro garçom? Tá, mas tu cobra quanto teu prato feito? Tu cobra 15 pila? Como é que tu vai ter dinheiro? Cobra mais, faz melhor, aumenta teu lucro médio, teu ticket médio e paga melhor. E hoje trouxeram o Sebrae com 12 vagas para um projeto com valor especial e 15 restaurantes assumiram. O resultado disso final para o turismo é que hoje Nova Prata está em 6º lugar no Cadastur, que é onde o governo enxerga o potencial turístico. Tive o privilégio do secretário Santini... Isso no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Gramado, Caxias, Bento, Canela, Nova Prata em 6º lugar no Cadastur. Boa parte pela gastronomia, onde eles estão se profissionalizando através do Sebrae nestas questões que nós estamos falando. Né? Tem que atender bem. Tu quer ser turista? Tem que atender bem. Tu quer ser turista? Tem que abrir dia 1º. Tu tem que abrir à noite. E não está pronto ainda, mas está a caminho. Está a caminho. E principalmente, que é muito importante, elogiar os empresários do ramo da gastronomia em Nova Prata que estão se esforçando para isso. Tomara que chegue ao resultado. Anteontem uma parente minha estava voltando para Porto Alegre, passou por Nova Prata e perguntou onde é que eu posso jantar. Eu perguntei para ela, em tom de brincadeira, tu quer sushi ou só X? Porque nós temos uma grande variedade de alimentos. Então tem que explorar isso também, né? Qualidade, onde é que se come quantidade e qualidade como a nossa micro-região. Isso aí cresceu tremendamente. Né? Nós temos uma variedade maravilhosa. A questão é organizar para que estejam abertos no momento que o cliente chegou. Não precisam ser todos, mas a metade já estaria bom. Puxa vida. Karina, como é que tu enxerga esse aspecto dessa região que se prepara para receber o turista da melhor forma possível? Tudo isso que os colegas falaram é bem interessante. E o turismo é um produto. Né, que nem o Felipe falou assim, e ele é um produto inteiro. Né? Então, eu acho que essas iniciativas, esse dinheiro que vem da iniciativa privada é para organizar o produto. Para fazer aí daqui a pouco e a gastronomia, a questão da gastronomia, da nossa cultura italiana, isso é muito pouco explorado. Por exemplo, como a gente fala muito de Gramado, e a última vez que eu fui para lá me chamou muito a atenção e eu nunca tinha me dado conta do agroturismo. E eles têm lá alguma coisa com cultura italiana, alguma coisa com cultura alemã também. E há um produto e é alguma coisa que às vezes você pode vender para um turista. Ele já sabe onde ele vai almoçar ou onde ele vai jantar. Então já é um pacote pronto. Que está ali e está com uma coisa da cultura do local.
E a gente vê também a questão da infraestrutura, o público também, né? A parte pública da questão é investimento em infraestrutura. Esses dias não faz muito, eu conversei com uma pessoa em Nova Bassano que tem um sítio que é muito bonito, um lugar lindo, e a gente comentou com ele, tu não pensa talvez em fazer desse teu sítio para alugar, fazer uma pousada? Não é o sogro do Fabiano, o Cúnico? Não. Mas ele disse, se tivesse... Ele teve uma iniciativa de organizar a comunidade para tentar fazer asfalto até o sítio. Só que aí, como é que... Aí é um custo elevado. Aí todo mundo teria que ter se engajado e feito esse investimento. Ele disse, olha, se tivesse saído asfalto, eu pensaria... ele fez uns parerais, então ele poderia fazer alguma coisa nesse sentido, com gastronomia e tudo mais. Só que é isso, é uma junção do público com o privado. Talvez o público vai entrar nessa questão de fazer um produto, que é isso que o Felipe disse, de se juntar. Olha, aqui em Nova Bassano tem. Hoje, se eu receber um amigo de outro lugar lá na minha cidade, eu tenho dificuldade em saber aonde levar ele, assim, porque tem coisas lindíssimas. Tem a cascata, como foi falado. Muita gente visita o Monte Parel, que tem uma cruz, que se vê, né, uma beleza, é muito bonito. Mas é tudo muito solto, né? É um negócio que não tem história. Uhum. Parece que é isso que falta, uma conexão e montar um cenário e montar um produto. E isso precisa muito da iniciativa privada. E era o que a gente comentou também de Gramado. Gramado não tem nada, tudo foi construído. Não é... Canela já é mais beleza natural, porque tem a cascata, tem outras coisas. E Canela tem menos construções, no sentido de parques. Sim. E coisas, a maioria dos parques estão em Gramado. Mas lá cada pouco tá aparecendo um negócio novo e funciona. Só que aí tem isso, o turismo dá dinheiro lá. Então eu acho que aqui o que vai acontecer? A gente vai ter conforme o turismo for gerando a riqueza, vai tendo cada vez mais um engajamento. Só que esse começo é complicado, porque precisa ter também os que dão o pontapé inicial e tem essa coragem de fazer esse produto. E quando toda essa sinergia acaba fechando, né, sim, essa teia que acaba agindo de forma articulada, acho que a região começa a ficar preparada para receber grandes investimentos. Mas sim, falta um ponto aqui na região e eu tenho a boa notícia que vai acontecer, que é o receptivo. Nós não tínhamos nenhum receptivo na região. No mês de outubro, final de setembro, eu trouxe um empresário aqui da cidade, que ele tem uma empresa. Eu falei, tua empresa poderia fazer o receptivo. E por uma grata surpresa ele comprou a ideia e muito em breve ele vai estar lançando uma empresa de receptivo. Não sei se eu posso falar o nome, vai ser a Prata Vera, o Lucas Oldel e o Dani, que faz falta, junto em parceria com uma agência lá da Jordana, com a participação da Tati Bolsoni, que nós teremos o primeiro receptivo da região, que é essencial para fomentar a riqueza e fazer o produto, ajudar a vender e daí a trazer o interesse das pessoas nisso. Isso. Mas há um projetinho que eu quero falar, que eu tenho junto com a Prof. Loreni, que nós estamos vendo o que o MEC manda no ano, que é gerar cursos de turismo, cursos básicos de turismo para jovens, para que os jovens entendam que o terceiro setor é uma possibilidade tão grande quanto a indústria. Exatamente. Né? Mas tu tem que ensinar. Né? Senão... E o receptivo é excelente, porque ele vai ter o interesse em fazer tudo isso, em buscar os pontos, em daqui a pouco dar ideia para uma pessoa, para alguém da iniciativa privada que tem uma casa diferente, histórica. Nós podemos fazer um produto aqui. Isso é excelente. É o que faz no meio campo, né? É o que faz no meio campo. E não podemos esquecer da capacidade da nossa região de organização de eventos, né? Nós temos as expos, nós temos FEMAÇã, nós temos Festival de Folclore, nós temos rodeios, né? Todo esse... Só para uma informação importante, eu sei que tem que acabar o intervalo. Tá piscando, nós estamos quase. Nem dá bola. Sim, mas os grandes... que é bom que o pratense saiba disso e que outras cidades saibam disso.
os melhores resultados que nós tivemos no turismo foram nos eventos de tiro, downhill, jiu-jitsu, que vem pessoas com poder aquisitivo para a cidade. Então, e lotam os hotéis e lotam os restaurantes. Então, também é importante que toda essa organização nos permite receber... Hoje a nossa organização permite receber eventos que trazem dinheiro para Nova Prata. E quanto mais turístico, mais desperta o interesse de ter esses retorno. Isso, ter esses eventos, porque eles querem ir até a cidade, participar do evento e fazer outras coisas. Isso aí. Muito bem, então estamos aí no caminho correto, estamos construindo esse perfil. Um abraço para Salete Anzolin e para Eliana Pagnoncelli, que estão nos acompanhando. Agora, para a gente encerrar, rapidinho um comentário breve de cada um. Um fato que chamou a atenção, não estava na nossa pauta, mas ocorreu no último sábado, justamente num ponto turístico da cidade de Capitólio, interior de Minas Gerais. Nós tivemos um acidente geológico, por assim falar. Nós tivemos, contabilizados aí 10 óbitos, 32 feridos, e isso é um fato natural, sim, em parte sim, um acidente que acabou acontecendo com aquelas lanchas que estavam lá, mas nós temos a situação do imediatismo. No sábado de tarde, o mundo inteiro acompanhavam as imagens através dos seus smartphones, como esse fato se replicou e o impacto causado por essas imagens. Eu abro a bancada, quem quiser tomar a palavra, comentar acerca desse fato que nos traz aí uma grande consternação pelos familiares e por todos os envolvidos, mas também chama a atenção, o que se levou a essa situação e como a gente interpreta um fato desses. Em primeiro lugar, lamentar a tristeza de pessoas que estavam ali para um passeio, para uma viagem de férias, de repente encontram o fim da própria vida, ou de algum ente querido. Uma descarga de pedra. Uma descarga de pedra, que é um evento natural, ainda mais um período de cheias, como Minas Gerais está passando, Então, acho que se houve alguma falha, foi de fiscalização, desse local aí, para averiguar as condições, porque ali, infelizmente, além da força da natureza, também tínhamos vibração por causa de motores, de lanche, tudo colaborou. E eu me lembrei de um fato de 40 anos atrás, vocês não eram nascidos ainda, talvez, talvez, mas existia as 7 quedas do Iguaçu. Eu me lembro. Foi bem nessa época aqui, uma pinguela, assim, vários turistas, mas a gente visse aquela pontezinha, não podia dar certo, E era um período de cheias também no Rio. E aí foi visto que não havia manutenção. Não havia manutenção, era uma pinguela. Já havia uma vistoria que tinha recomendado uma série de medidas. Que não havia limite para turistas trafegarem andarem sobre a ponte, e aquela ponte desabou e morreram várias pessoas. Lembra que tem pessoas que estavam sendo guinchadas, Sim. Desmaiavam, depois quase salvas, despencavam. Não, foi um... Então, acho que, infelizmente, o turismo também envolve a questão de segurança, E no Brasil a gente não tem aquela cultura de prevenção. Primeiro a porta arrombada, depois a tranca de ferro. Olha a Secretaria de Segurança em Porto Alegre. Sim, cadê o PPCI da Secretaria de Segurança? Secretaria de Segurança. Pegou fogo. Exatamente. Então temos que aliar também esse componente ao turismo, oferecer segurança. Exatamente. Principalmente em ambientes naturais. Exato. O prefeito hoje falou, eu acho que ele foi muito claro. Primeiro, não chegar a um caça das bruxas. É uma tragédia. É uma fatalidade. Mas o prefeito falou que nunca foi feito um estudo em nenhuma daquelas áreas do risco geológico. E é um lago artificial, aquele cânion. É um lago de Furnas, É uma usina. Uma represa. Então... E Minas Gerais tem pago um preço muito alto, porque desabou Brumadinho, acabou com o Rio Doce, Mariana e tudo mais, Eu fiquei pensando, eu não sei, claro, e é isso, a gente sempre tentando achar a qualificação também das pessoas que fazem, se é um trabalho turístico ali, se as pessoas que estão com as lanchas, se são os próprios, se qualquer um pega e sai, se tem algum... E aí tudo isso então agora vem à tona, e ali é uma fatalidade que coincidiu de ela cair e encontrar pessoas.
Poderia ter caído em outro momento. Exato. Né? Mas talvez isso, que sirva para que em outros e também, lugares eu acho que tenha... um sistema de comunicação entre os barcos, né? Porque o pessoal gritava lá, mas quem estava lá perto não ouvia o barulho do motor, o barulho da cascata, barulho do... É isso que eu fiquei me perguntando, quem estava dirigindo também essas lanchas eram profissionais, era prestado um serviço, conheciam... Aí, várias coisas, né? Há falhas que se juntam e né, culminam com a fatalidade. Infelizmente. E na era moderna que a gente tem, em tempo real, nós acompanhamos esse tipo de fato. Esperamos que eles tragam uma consciência para outras oportunidades. Um aprendizado. Eu sou muito daquela opinião, né? A gente deixou de ter grandes guerras de forma famigerada quando as bombas do Vietnã caíram coloridas nas telas das televisões do mundo inteiro. Então aí se reviu muitas das posturas que se tinham. Acho que a época que a gente tem da informação, em que tudo está na mão, em tempo real, também possa nos trazer uma consciência para situações assim, pelo menos na próxima vez, alguém com uma lancha não chega tão perto de um paredão e outros fatos tantos que a gente acompanha, que isso traga sempre, né, deixe a memória refrescada. Eu agradeço profundamente os nossos componentes de bancada, mandando um abraço para o professor Jair Mioto, que fala aí para o secretário Felipe alguns acessos de pontos turísticos que a gente tem que dando melhoria, né? Nosso colega de bancada, professor Jair, um abraço para ele. Agradeço profundamente, Karina, Gustavo, professor Aino, Felipe, por estarem participando. A você que esteve conosco até nesse momento, segunda-feira que vem, nós retornaremos para mais uma rodada de ponto a ponto aqui na Conecta Mais TV. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.